Olá, minhas gurias do Descomplica Menopausa! Vamos descomplicar mais um assunto hoje aqui nesse canal? Só que antes da gente descomplicar esse assunto, que é muito interessante, que tal você dar o teu like aí, dar o joinha pra mim? E também que tal você se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrita, criatura? Mas provavelmente você já esteja inscrita, né? Então tira a parte da bronca e também compartilha com as tuas amigas. Eu quero muita mulher aqui compartilhando desse assunto, desses assuntos que a gente gosta tanto de conversar sobre a mulher na menopausa. E também lá no finalzinho do vídeo, depois que você assistir todo ele, eu quero que você deixe teu comentário. Diz pra mim aí se você curtiu esse conteúdo, se você aproveitou e o que você tem para comentar comigo lá no finalzinho do vídeo. Então fica comigo até o final, porque a gente vai desvendar hoje aqui a low carb. Low carb na menopausa. Devo fazer? Que tal? Quem aí já se perguntou isso? Isso é uma pergunta muito comum nas mulheres na menopausa que precisam perder peso. Porque é bem compreensível esse questionamento, porque essa mulher na menopausa, ela se vê com um sobrepeso hoje que antes podia até existir. Porém, ela conseguia controlar de uma maneira mais fácil porque o nosso metabolismo era mais eficiente. Mas e agora, gurias? O que fazer para não ter falta de nutrientes no nosso corpo e ainda assim perder aqueles quilinhos que insistem em nos acompanhar? A gente não precisa deles e a gente vai se livrar deles sim. Por isso que a gente pode pensar sim numa estratégia low carb para nossa menopausa. Mas o que seria uma low carb na menopausa? A gente precisa aprender a fazer boas escolhas. Aquelas escolhas inteligentes do qual eu posso sim comer esse macronutriente que é importante sim para o meu corpo a nível de saciedade e de nutrientes e mesmo assim não ganhar peso, mesmo assim contribuir inclusive para o meu emagrecimento. E a gente já vai entender por quê. O que se pensa de uma estratégia low carb? O que é o low carb? O nomezinho a gente pode traduzir rapidinho. Low quer dizer baixo e carb, carboidrato. Então é uma dieta baseada em baixo low carb. Não quer dizer que a gente não vai mais poder incluir nenhum tipo de carboidrato nas minhas refeições. Porque, Neila, alguém consegue viver comendo apenas carne e salada? Pois é, gurias, eu também não sou a favor desse radicalismo de simplesmente abrir mão desse macronutriente que a gente aprendeu a vida toda a consumir, mas também aprendeu de uma maneira não tão certinha assim, né? Então, aqui a gente vai entender um pouquinho melhor o que são esses carboidratos e como que a gente pode usar eles a nosso favor. Para a gente entender um pouquinho melhor, eu quero que vocês captem uma mensagem. A gente vai falar aqui em carboidratos líquidos. Existe uma diferença de carboidratos totais, onde vão ser incluídos as fibras, e do carboidrato líquido, que é realmente aquela parte do carboidrato que vai para a nossa corrente sanguínea para gerar energia, tá? Então, presta bem atenção nessa palavra, foca nela, porque agora a gente vai começar a entender como que funcionam esses carboidratos líquidos. Eu vou fazer uma comparação aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Se a gente pegar 100 gramas de brócolis cozido, por exemplo, nós vamos ter apenas 1 grama de carboidrato líquido. Se a gente pegar essas mesmas 100 gramas de mandioca, aipim, que é a mesma coisa, a gente vai ter 28 gramas de carboidratos líquidos. Então presta atenção, qual que é considerado, o que se considera hoje a quantidade de carboidratos líquidos para ter uma dieta low carb? A literatura pensou e acabou anunciando isso, né, aos quatro ventos, que essa quantidade ela pode chegar até 130 gramas. Como que eles chegaram nessa conclusão, né? Por que eles definiram essas 130 gramas sendo como o ideal, até 130 gramas? Porque, pasmem, gurias, e fiquem de boca aberta, assim como eu também fiquei, que a maioria das pessoas, a maioria da população mundial, considerava 300 gramas de carboidrato líquido para a sua dieta diária. E isso é carboidrato que não acaba mais. Não é à toa que nós temos aí uma população cada vez mais obesa, mais cedo entrando com sobrepeso, né? Tá aqui a explicação. A gente realmente comeu a vida inteira muito carboidrato. Então, até 130 gramas é considerado sim uma dieta low carb.
Mas, Neila, a mulher na menopausa precisa, será de todos esses 130 gramas de carboidrato líquido? Porque lembrando que a gente pegar 100 gramas de brócolis, a gente vai ter ali 1 grama apenas de carboidrato líquido? Bom, eu, Neila, acredito que para mim o suficiente é até 50 gramas de carboidrato líquido por dia. E tem dias que eu acho que até menos umas 30 gramas já estaria de bom tamanho. E para isso, para mim chegar nessa conclusão e poder realmente consumir carboidratos durante todo o dia de forma bem saudável, eu preciso pensar nos legumes cozidos. Então eu penso aí no brócolis, na couve-flor, na vagem, no chuchu, na abobrinha, na moranga, né? Todos esses aí que eu sei que vão ter uma baixa quantidade de carboidrato líquido e vão ter muita fibra. Com isso eu posso encher o meu prato de todos esses alimentos ricos em nutrientes, em micronutrientes inclusive, e consumir a minha quantidade de carboidrato durante todo o dia ali, e ainda talvez nem chegar em todas essas 50 gramas ao dia. Por isso que eu falei que tem dias que até 30 gramas para mim me satisfaz, porque a gente ainda precisa lembrar das nossas hortaliças verdes cruas, que também contribuem aí para essa soma dos carboidratos líquidos. Agora, se eu pensar nos tubérculos como a mandioquinha, ou a batata baroa, né, que é a mesma coisa. Se eu pensar no inhame, nas batata doce, até mesmo na mandioca, bom, aí eu vou ter um aporte maior de carboidrato líquido em cada 100 gramas desses tubérculos. Que, na verdade, se a gente fosse levar assim a pau e ferro, o que não é considerável a gente fazer tão radical assim, esses tubérculos nem entrariam numa estratégia low carb, né? Entrariam sim as quantidades de legumes e hortaliças cruas. Então, se eu pensar, teoricamente, essas estratégias de low carb não entrariam esses tubérculos. Então, se eu pensar assim, mas eu tenho que classificar esse alimento como low carb e aquele não? Não, não é isso. A gente não existe essa classificação, esse alimento é low carb ou esse não. O que existe é a quantidade que eu vou poder consumir desse carboidrato, né, para chegar nesses até 130 gramas de carboidrato durante o dia. Tá? Então, quando a gente está falando em carboidratos líquidos, a gente está falando naqueles carboidratos que são responsáveis pelo pico da insulina. Quanto maior a quantidade de carboidrato em um determinado alimento, maior vai ser esse pico da insulina. Maior o meu corpo vai entender, maior vai ser o entendimento do meu corpo que ele precisa armazenar gordura, que ele precisa armazenar energia para que depois eu gaste. Tá? Então, baseado nisso, nós podemos supor que todos esses vegetais que eu falei vão ser sim muito maior aproveitados, né? E um prato muito mais cheio e mais rico, colorido, do que simplesmente eu escolher um tubérculo ou qualquer outro carboidrato que não seja vegetais. Tá? E como que a gente sabe a quantidade de carboidratos líquidos que tem em cada alimento? A gente precisaria saber disso, tem que ser feito um cálculo aí, né? Bom, isso é muito fácil, gurias. Tem um tal de Google, sabe? O tio Google. Então, lá a gente encontra sites que fazem esse cálculo pra gente. Alguns vão dar simplesmente o que tem de carboidrato total, e então a gente precisaria fazer ali um cálculo de quanto teria em 100 gramas, por exemplo, de um determinado vegetal. Mas tem um site em especial que eu gosto muito, porque ele me deixa muito prático essa situação de fazer cálculos, porque já vem pronto esse cálculo, que é o Cuidaí. Esse site é bem interessante porque ele já nos dá ali prontinho a quantidade de cada 100 gramas desses vegetais ou desses tubérculos ou de qualquer outro alimento que eu possa jogar ali para fazer o cálculo para mim, já me dá prontinho. Olha que facilidade isso. Quem que não gosta de uma facilidade aqui nesse canal do Descomplica? Eu adoro, e por isso que eu estou sempre lá pesquisando para montar a minha dieta low carb da semana ou daquele dia e saber exatamente o que eu posso comer daquele vegetal que eu estou escolhendo. Muitas vezes não é uma escolha, é porque eu respeito a sazonalidade desses alimentos. Olha que bacana que é isso. Olha como eu sou chique, respeitando a sazonalidade desses alimentos, não é? Mas a gente tem que respeitar mesmo, porque é natureza e ela tem ciclos, tá? E o ciclo por aqui já acabou, estão me sinalizando que eu preciso encerrar esse vídeo. Então, gurias, deixa teu comentário aí pra mim. O que tu achou desse conteúdo? Foi legal pra você? Esclareceu algumas coisas? Alguma perguntinha? Deixa aí as perguntinhas que eu respondo, tá bom? Super beijo pra vocês!